O Flamengo vive a turbulência típica de Flamengo depois de resultados negativos. Muito se fala sobre saída do técnico Tite e a diretoria até então respalda, ninguém sabe até quando. Fato é que o Flamengo tem decisões a tomar e precisa se concentrar em fazer o simples. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre isso, abordando o tema de forma tática, sem tatiquez. Primeiro eu queria falar sobre a missão da diretoria do Flamengo. Ontem você deve ter visto o vídeo de análise da partida, da última partida diante do Palestino, e notou que eu fiz severas críticas, merecidas ao meu ver, ao treinador Tite. Mas isso não quer dizer que a melhor decisão seja a sua saída. E se a gente for olhar para os dados, trocar de técnico passa uma falsa impressão de melhora imediata. Se a gente for olhar os últimos técnicos que entraram em meio de temporada, a gente lembra que o Dorival perdeu 3 dos primeiros 4 jogos dele no Flamengo, que o Sampaoli perdeu 2 dos primeiros 4 jogos dele no Flamengo, que o Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, perdeu 2 e empatou 1 nos primeiros 4 jogos. O único técnico que teve impacto imediato foi o Renato Gaúcho, porque também foi o único que não pegou terra arrasada entre todos esses aí. Então, a gente precisa ser um pouco lógico. É garantia de melhora imediata? Não é. E aliado a isso, existe uma coisa favorável no meio desse caos inteiro. O Flamengo tem uma boa sequência. Os próximos 3 jogos do Flamengo vão ser no Rio de Janeiro, contra adversários acessíveis. Você não vai encontrar facilidade nessa época da temporada, mas o Flamengo enfrenta adversários acessíveis dentro de casa. Então essa é a oportunidade de existir uma sinergia entre time, direção, torcida e comissão técnica do Tite. O Flamengo está acostumado a trocar de treinador no meio das crises, ou seja, quem passa pela crise é a diretoria, é a torcida, a crise é passada à moda Carvalho, digamos assim. E eu acho que chegou a hora de passar pela crise com o mesmo trabalho. Então está provado aqui que trocar não traz resultado imediato, os próximos jogos são favoráveis e a diretoria tem a condição de manter o Tite. Mas não é só isso que a diretoria tem que fazer. Vamos falar um pouco sobre o elenco do Flamengo. Vamos lá, quando a gente vai falar do elenco, a gente tem que entender aonde que os jogadores podem de fato funcionar. No início da temporada a gente tinha uma ideia de que alguns jogadores poderiam funcionar em mais de uma posição, que outros ainda seriam úteis ao elenco, mas isso não se confirmou. E o que a gente tem hoje é uma necessidade enorme pela contratação de um lateral direito. Sim, isso mesmo. Eu estou sugerindo que o lateral Wesley desça novamente para a base e aguarde um momento favorável para ser lançado, se é que ele não vai ser vendido no meio do ano. O jogador tem que se ajudar. O Wesley não está se ajudando e é fato que o Flamengo, neste momento da temporada, tem apenas um lateral direito, que é o Guilherme Varela, que está sentindo dores, inclusive nas costelas. Então, o Flamengo tem que contratar um lateral direito mais refinado do que o Varela. O Varela é um bom lateral, um lateral correto, mas tem que contratar um cara mais refinado e tem que gastar dinheiro. O clube tem dinheiro, não adianta fazer igual fez na época do Ceni para o Renato e sair contratando depois que troca de técnico. Contrata para esse. Faz com que esse trabalho dê certo. Então contrata um lateral direito de boa técnica, de bom passe e bom defensor. Muito se fala em Danilo, então tem que trazer agora. A temporada europeia está acabando. O Thiago Silva já está chegando no Fluminense. Pega o Danilo e traz. Se não é o Danilo, tem que encontrar outro alvo e resolver rápido. Quando eu falo resolver rápido, gente, é ter um cara em 2 semanas aqui. No máximo, em 2 semanas aqui. Tá? Chega de imaginar que a lateral direita está resolvida, a diretoria tem que agir. Ah, o Tite não quer outro lateral. Não importa, a diretoria vai lá e contrata outro lateral nessas características e entrega ao Tite. Eu duvido que ele não vá usar. Outra posição que precisa de contratação numa esfera não tão imediata é a ponta direita. Ah, mas eu não quero que use ponta. Isso é você, meu caro. Tá? O treinador ele tem que usar o que ele acha
que deve se adequar ao esquema de jogo dele. Ah, mas técnico tem que potencializar jogador. Técnico nenhum potencializa os 11 jogadores do time. Aí você vai pegar uma fala do Ancelotti, uma fala de um ou outro técnico, eles potencializam as estrelas. E o Tite tem tentado potencializar Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. E tem conseguido. Exceto a fase mais recente do Arrascaeta, esses caras têm conseguido jogar bola. Então, a missão do Tite é potencializar esses três. Não é potencializar o time inteiro. Isso é impossível. Os outros vão carregar piano para aqueles caras que estão sendo potencializados entregarem os resultados. Então, o Flamengo tem que contratar um outro ponta com drible, com velocidade, mas com uma capacidade de associação melhor do que a do Luiz Araújo. Um ponta já pronto. Aí você vai falar do Matheus Gonçalves, concordo que ele tem que ter mais chance, mas você tem que contratar um ponta mais pronto. Agora vamos falar sobre o Tite. O que o Tite tem que fazer, na minha humilde opinião? Simplificar o time titular. Então, qual que é o time que eu acho que deveria ser escalado nos próximos 3 jogos em casa, sem exceção? O goleiro é óbvio que é o Agustín Rossi, né? Inclusive o Agustín Rossi assumindo uma posição de liderança importante na coletiva, falando que tem que se fechar com o treinador. Muito legal a postura do goleiro Agustín Rossi, que tem feito uma ótima temporada até aqui, com direito a recorde. O Varela, que é o único lateral direito também. O Léo Ortiz, tá? Vamos lá, gente. O Fabrício Bruno é um bom jogador, mas qual é o maior problema do Flamengo, do Tite? Pelo menos o que mais incomoda a torcida nesse momento? Falta de controlar o jogo com posse, falta de saída de bola. O Léo Ortiz é o melhor zagueiro do Brasil. Além disso, ele é o melhor zagueiro do Brasil saindo jogando. Ah, mas o Dorival convocou o Fabrício Bruno. Problema é do Dorival, tá? Problema é do Dorival. Vamos lá para o outro zagueiro, Léo Pereira, que foi o melhor jogador do time no Campeonato Carioca. É o cara de boa saída de bola, fica muito sobrecarregado com uma saída de bola que tem, às vezes, o Wesley, tem Fabrício Bruno, que tem Ayrton Lucas, que não é uma saída de bola nem de longe parecida com Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Paulo Mari e Diego Alves. Então, para completar essa saída de bola, Matias Vinha. Então você vai passar a ter, pelo menos, todo mundo aí sabendo jogar bola e sabendo se associar. O Varela sendo ali um elo fraco, mas você tendo ali 3 caras muito bons para fazer a saída e o goleiro Rossi que sai muito bem com os pés, especialmente nas saídas longas, que são, sim, necessárias em vários momentos dos jogos. À frente deles, você vai entender a seguir. Eu não voltaria com o Pulgar mesmo com o retorno da lesão, manteria o Alan. Ah, o Alan não foi bem um jogo ou outro, pode ser que você ache isso, eu nem acho, tá? Eu acho que as pessoas não entendem muito o futebol do Alan. O Alan faz bons passes, é um ótimo passador, mas não chega tanto ao ataque, mas ele faz bons passes, passe longo, passe curto, se associa, ajuda na saída de bola e tem um poder enorme de marcação. Esse poder de marcação do cara que consegue se deslocar, consegue avançar para dar combate, é muito necessário, porque ao lado dele tem que jogar o De La Cruz e não o Gerson. Por quê? Eu até gosto mais do Gerson como segundo homem e gosto do De La Cruz mais aberto, fosse pelo lado direito, numa tentativa de um meio mais móvel, mas não é hora para isso. Ou até de meia, ou até mais aberto pela esquerda. Ele jogou nas 3 posições no River Plate. Mas não é hora para isso, é hora de simplificar. O De La Cruz rendeu muito ofensivamente, trouxe muita força para o time jogando por dentro, mas do lado do Pulgar o time vai ficar exposto, pode acreditar. Ah, contra o Fluminense não ficou. O Fluminense não tem contra-ataque, por isso que não ficou exposto. Mas contra times que vai ter contra-ataque, com o Pulgar e De La Cruz, vai ficar muito exposto. Então deixa Alan e De La Cruz para o time não ficar tão exposto e ser um time que joga a bola, potencializando esse sim, o De La Cruz. Além deles, o Arrascaeta joga mais avançado, até com o Alan aí ele vai ter um pouco mais de sustentação. Pelo lado direito, o Gerson. Pode ser o Luiz Araújo? Pode, mas a ideia é ter um time que vai ter mais a bola para poder criar mais chances. Já que o time não tem muita efetividade, ele vai ter que criar mais do que tem criado. E para esse contexto, a volta do Cebolinha é excelente. Falei no vídeo de ontem, o Cebolinha é um dos principais construtores do time na temporada. Ele tem números até mais expressivos do que o do Arrascaeta na criação de chances de gol. Então, o Cebolinha é muito necessário, sim, na posição dele,
Nem invente colocar do lado direito, colocar Bruno Henrique do lado direito. Não é hora de inventar. É hora de utilizar o jogo simples. E, lógico, no comando do ataque, o Pedro. Tá, mas e aí quando um desses caras não estiver disponível? Esse tem sido o grande perigo. A impressão que dá é que o Matheus Bach é mais pardal do que eu e está influenciando o pai, talvez fora de hora. Então, quando voltar às vitórias, ele volta a ter as ideias muito boas até e que fazem sentido às vezes. Mas agora é hora de simplificar, porque o Flamengo não pode mais perder nenhum desses 3 jogos. Tem que ganhar os 3 jogos. Então, quem seriam as substituições? O Varela vai ter que rezar por ele, colocar ali alguma reza para que ele não se lesione nesses 3 jogos. E aí? Lógico, o óbvio ali na defesa, Fabrício no do Ortiz, Davi no do Léo, Ayrton no do Vinha, Pulgar na do Alan, Gerson na do De La Cruz. Ah, mas o Gerson já é titular. Então, se o Gerson sair para ficar na ponta, para ficar no meio, o Luiz Araújo passa a ser o ponta direito. Nada de Bruno Henrique, nada de Cebolinha. Ah, o Arrascaeta vive lesionado. Pode ser também uma utilização para o Gerson. Ou pode ser uma utilização para o Lohan. O Lohan vai ter uma característica de segundo atacante, assim como a Arrascaeta tem. O Gerson já vai ter uma característica de terceiro homem de meio, que é como o time jogou em alguns jogos e não construiu tantas chances, até com o De La Cruz executando essa função. Pela ponta direita, o Bruno Henrique. Mas com o Bruno Henrique, é quase que obrigatório você ter o Matias Vinha. Eu expliquei isso num vídeo recentemente sobre as conexões entre eles, sobre como o Vinha consegue proporcionar que o Bruno Henrique jogue mais fechado. No comando do ataque, se não jogar o Pedro, de início tem que jogar o Lohan. Não adianta você queimar o Gabigol agora. O Gabigol passou um mês sem jogar, não vem bem há muito tempo, aí você coloca ele para jogar num sistema que talvez não é o melhor para ele. Se o Bruno Henrique entrar junto, talvez funcione, porque eles têm o entrosamento deles, mas nem isso tem feito sentido nessa temporada. Então, para começar jogos, Lohan, se o Pedro não puder jogar. Ah, mas tem o Carlinhos. Não é hora de lançar o Carlinhos. É mais fácil de queimar o cara no clima bélico que vive agora o Flamengo do que dele, de fato, ajudar. Tá precisando de uma abafa final, 5 minutos? De repente pode ser, mas agora não é hora de expor o Carlinhos e nem de expor o próprio Gabigol, que está mal tecnicamente, dado o período de inatividade e dado também a fase técnica dele, que é ruim há muito tempo. Tá? Isso precisa ser dito. Os lances que ele protagonizou no final do último jogo foram até constrangedores. Uma ele zagueirou, outra ele cabeceou sem precisar cabecear de uma forma muito ruim. Mas ele tem muita qualidade para poder retomar, mas ele vai precisar demonstrar primeiro, ou então o time tem que sair dessa fase e aí lança-se o Gabriel com calma e o Gabriel vai ter um contexto para voltar a produzir. Não adianta rifar o cara agora, porque ele também vai acabar rifando o jogo, porque não vai conseguir entregar nada. Então é isso, gente. Não é hora de inventar. É hora de colocar cada um na sua casinha. Ah, eu gosto do 4-4-2. Paciência, espera aí. Tá? Pelo menos vai ter um meia pelo lado. Tem o Cebolinha que joga como meia. Esse é um time que ataca através do entrelinhas. Quando tiver azeitadinho ali, jogando, porque esses caras são coordenados para jogar nessa formação, o time volta a ganhar confiança e aí pensa em mexer na formação num outro momento. Não é hora, tá? Não é hora. E o Tite também tem que parar de ouvir torcida e parar de escalar jogador porque ele está na seleção ou porque isso, porque aquilo. Então, é hora de fazer o simples. Se você tem uma saída de bola ruim, Léo Ortiz e Vinha foram contratados por isso, que eu sei. Então, utilize-os, porque senão você vai deixar para outro utilizar. Diretoria, contrate um lateral direito. Ah, o Tite não quer. Não interessa. Vai lá e contrata. Porque o Flamengo tem dinheiro e dinheiro se usa para isso. Tá bom? Então é isso. Você concorda com a minha escalação? Tem outra sugestão? Deixa o teu comentário aí. Se inscreve no canal, deixa o teu like. E eu fui.